Bom, qual o papel que você desempenha aqui na religião? Aqui no templo, É. eu sirvo como o termo técnico é Pujari. O Pujari é quem atende as deidades no altar. Então, como um sacerdote, assim. Entendi. Os principais aspectos da doutrina. Os principais aspectos no sentido de práticas. No sentido de prática, eu acho, no que vocês acreditam. O principal aspecto é tentar desenvolver consciência de Krishna. Desenvolver amor por Krishna. Essa é a nossa meta. Assim. E qual a importância dos cultos? A importância dos cultos é que eles vão nos auxiliar a nos conectar com Krishna. Essa é a ideia, né? Quando alguém canta Hare Krishna perante as deidades, quando alguém dança cantando Hare Krishna, a ideia é que está dançando com Krishna. Né? E dessa maneira alguém pode cada vez mais controlar seus impulsos, controlar seus sentidos. Né? Entendi. Você acha que, assim, olhando um aspecto geral, todas as ações que a doutrina defende são praticadas por quem frequenta aqui? A nossa sociedade é uma sociedade de acharyas. Essa palavra acharya vem do sânscrito e significa aquele que ensina através do próprio exemplo. Então, nesse sentido, nossos mestres, as pessoas que são líderes no nosso movimento, no movimento Hare Krishna, eles são acharyas, ou seja, tudo que eles falam, eles seguem estritamente. Mesmo Krishna diz no Bhagavad Gita que ele trabalha, por mais que ele não tenha nenhum dever prescrito, afinal ele é Deus. Sim. Mas ele trabalha para dar o exemplo, entende? Entendi. Então, da mesma maneira, essa questão do exemplo é muito importante. Em consciência de Krishna, alguém que fale algo e não faça isso é considerado um iniciante. Assim. Não tem autoridade dentro do movimento. Então, por mais que um devoto possa não seguir todos os princípios, todos os detalhes, ele se esforça ao máximo para seguir. E as nossas autoridades seguem perfeitamente. E a prova que nós temos disso é que nós podemos conviver com elas 24 horas por dia. A vida de um Hare Krishna é muito transparente. Nosso mestre dizia que espiritualidade não combina com privacidade, porque um espiritualista não tem nada a esconder. Então, dessa maneira, convivendo com um devoto de Krishna, alguém pode perceber que essa pessoa está realmente seguindo esses aspectos. Qual a visão de salvação? A visão de salvação, desenvolver consciência de Krishna. Consciência de Krishna. A ideia é que um devoto de Krishna, ao passo que ele compreenda ser uma alma eterna, espiritual, compreenda o relacionamento existente entre ele e Krishna, relacionamento de amor, né? Compreende a posição de Krishna e vive de acordo com isso, então, imediatamente essa pessoa para de se influenciar pelas misérias desse mundo, entende? Por qualquer tipo de sofrimento nesse mundo, mesmo que ainda nesse corpo. E atinge uma plataforma de consciência completamente transcendental, mesmo que ainda aqui, entende? Entendi. É debatida a tolerância? Tolerância diferentes. é um pilar para qualquer espiritualista. Então, é muito comum que exista intolerância religiosa, né? Mas Krishna diz no Bhagavad Gita que ele tem tantas formas quanto ondas no mar. E ele se manifesta de acordo com 3 fatores: tempo, local e circunstância. Ou seja, é simples compreender que alguém, há 2017 anos atrás, pensava muito diferente de nós, em Jerusalém. Né?
Então, dessa maneira, Deus, Krishna, se manifesta de uma forma na qual aquelas pessoas possam compreendê-lo. Entende? Do mesmo jeito, ele se manifestou de diferentes maneiras na África, na Ásia e assim sucessivamente. Então, nós acreditamos em um Deus Supremo, que tem infinitas formas e infinitos nomes. Allah, Buda, Jeová, Krishna. Mas que esse Ser Supremo tenha, ainda assim, individualidade, características, seja um indivíduo. E com esse indivíduo nós buscamos nos relacionar. Mas simplesmente compreendendo esse aspecto de que Krishna se manifesta de diferentes formas, para que mais e mais pessoas possam compreendê-lo, alguém pode desenvolver tolerância. E isso é um ponto fundamental na nossa filosofia. Assim. Com certeza. Eu não sei se você viu que o Supremo Tribunal Federal aprovou uma lei que agora o ensino religioso nas escolas vai ser direcionado. Então, tipo, algumas religiões apenas vão poder ser ensinadas. Eu queria que eu acho que o teu comentário já deu uma pré-explicação do que vocês acham, mas falar um pouco sobre isso. Isso é sobre ensino confessional, né? Então, nós fazemos parte da Assintec, uma associação não governamental que produz conteúdo para ensino religioso. Ela, por enquanto, se eu não me engano, só existe no Paraná. E a ideia é que a forma pela qual essa sociedade da qual nós fazemos parte funciona é muito inteligente, no sentido de que eles buscam conteúdo na fonte, né? Então, tem diversos seminários, diversos eventos com professores, para que esses professores possam nos ouvir falar, dessa maneira aprender para falar para os alunos. Né? Entendi. Mas isso é muito diferente do ensino confessional. Né? No sentido de que no ensino confessional, primeiro que ele é menos prático, né? No sentido de que se tem um aluno que é católico, um aluno que é evangélico, um aluno que é muçulmano, um aluno que é Hare Krishna na mesma sala, iam ter que ter 4 professores diferentes. Né? Então, dificilmente isso vai sair do papel. Na verdade, a pergunta que foi feita nesse momento foi se ensino confessional é constitucional ou não. E a resposta foi sim, é constitucional. Sim. Mas não que necessariamente ele será imposto. Entende? Beleza, obrigado. Existe algum auxílio ou trabalho com indivíduos considerados marginais? Nós temos esse trabalho da distribuição de alimentos. Sim. Então, é muito importante deixar claro que esse trabalho de distribuição de alimentos é motivado não para alimentar o corpo dessas pessoas, porque alimentar o corpo de alguém é comparado a salvar as roupas de alguém que esteja se afogando, entende? Então, a ideia é que essa distribuição de alimentos é especialmente motivada pelo avanço espiritual contido no alimento espiritualizado que nós oferecemos. Então, dessa maneira, nós servimos umas 250, 300 refeições todos os dias aqui no templo, para qualquer pessoa que apareça. E muitas pessoas que necessitam vêm. E nós podemos notar claramente um avanço na consciência dessas pessoas. Bacana. Qual a sua visão sobre o suicídio? O suicídio é muito simples. Existe a lei do karma. Né? Essa palavra é muito comum. A lei do karma é referente às nossas ações prévias. Né? Então, todos nós temos uma quantia de anos X para viver nesse corpo. E ao passo que alguém deseja acabar com esse corpo, já que a alma é eterna, o que morre é esse corpo apenas. Matando esse corpo, a alma permanece, mas tem uma parte desse corpo que nós não enxergamos. Né? Nós não podemos ver a nossa mente, nós não podemos ver a nossa inteligência, entende? E essa parte do nosso corpo é chamada de corpo sutil. Então a ideia é que
esse corpo morre. Mas o corpo sutil, essa parte que nós não enxergamos, permanece. E ele permanece pelo número de anos restantes que aquela alma deveria permanecer naquele corpo. Então, a condição que a alma enfrenta é ainda pior, entende? Então, o suicídio, ele acontece quando alguém está em completa ignorância. Em completa ignorância de ser uma alma espiritual, né? De que é apenas esse corpo que morre, e especialmente desse aspecto, de que na verdade ela vai perder esse veículo, entende? É o mesmo que você ficar a pé numa BR, sabe? Você vai estar lá assim, né? Um monte de caminhão passando, mas ao mesmo tempo, com esse corpo, nós podemos, por exemplo, se a gente sente sede, a gente pode ir lá tomar um copo d'água. Se a gente quer conversar com alguém e interagir, a gente pode ir lá e conversar com alguém. Mas sem esse corpo, nós não podemos fazer isso. E nós ainda sentimos desejo, porque a nossa mente, a nossa inteligência está presente, entende? Então é uma condição muito miserável. Entendi. É por isso que existem essas questões de espíritos, né? O termo que nós usamos para isso é Bhuta. É alguém que está por aqui, que nós não enxergamos com nossos sentidos grosseiros, mas que está com muitos desejos e busca satisfazer esses desejos, entende? A visão sobre a homoafetividade. Bom, primeiro que a identificação com esse corpo em si já é uma doença. Pensar que somos homens ou mulheres, isso já é considerado um estado doentio. É o mesmo que alguém entrar em um carro e pensar, eu sou esse carro, sabe? Da mesma maneira, nós como almas entramos nesse corpo e pensamos, eu sou esse corpo. Então isso por si só já é um estado doentio. Alguém ter práticas sexuais simplesmente para satisfação é considerado perda de tempo, né? Porque isso não vai auxiliar alguém na vida espiritual, né? Pelo contrário, vai afastar alguém da vida espiritual, né? E isso se dá tanto hétero quanto homossexualmente, né? Não sei se essa palavra homossexualmente existe, mas deu para entender. Sim. Né? Então, na nossa cultura existem casamentos heterossexuais, porque um casal heterossexual pode conceber filhos. E para que se conceba filhos em consciência de Krishna, existe todo um procedimento. O casal deve passar 7 horas do dia meditando, no dia da concepção, né? Deve se alimentar de determinadas coisas, fazer determinadas orações, assim sucessivamente. E um casal homoafetivo, não, entende? Por isso, não é possível, nós não efetuamos casamentos nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, nós não temos nada contra. Né? Uma pessoa homossexual pode muito bem tornar-se um devoto, né? Participar das atividades do templo, né? Mesmo passar alguns dias com nós aqui, não tem nenhum problema. Né? Mas é muito importante que ele também cultive controle dos sentidos, entende? Da mesma maneira que um casal heterossexual em consciência de Krishna busca também controlar seus sentidos. Essa é a ideia. A vida de um devoto consciente de Krishna é de celibato, seja ele casado ou não, né? Para que dessa maneira ele possa alcançar um estado superior de consciência. Tudo bem? E agora, por último, qual que é o papel da religião na sociedade? Bom, uma das nossas principais atividades é distribuir livros. Então, diariamente, especialmente nos meses de julho e dezembro, nós nos engajamos muito na distribuição de livros. Até se vocês quiserem fotografar depois, nessa direção aqui tem um quadro com várias frases do nosso mestre falando sobre a distribuição de livros. Então a ideia é muito simples. Digamos que você gostou muito do que você comeu aqui hoje, né? Daquele docinho. Sim. Daí você chega lá pro teu amigo na escola e fala assim, pô, você tem que comer aquele docinho do Hare Krishna, né? Porque você gostou muito.
Então, da mesma maneira, quando alguém pratica esse processo da consciência de Krishna, sente muita felicidade. E imediatamente ele sente o desejo de compartilhar essa felicidade. Porque isso é verdadeiro conhecimento. Compreender quem nós somos, quem é Krishna, qual é o relacionamento que existe entre nós e Krishna e como viver de acordo com isso. Então, nesse sentido, nós buscamos propagar o máximo possível esse conhecimento para toda a sociedade, de maneira irrestrita. Não há nenhum tipo de pré-requisito material para alguém obter esse conhecimento. Né? Não precisa ser de determinada classe, cor, nada disso. Entende? Bom, acho que era basicamente isso. Então, eu agradeço novamente pela conversa, pelo aprendizado que você está passando para a gente, pelo alimento, estava tudo muito bom. E espero ter outras oportunidades de escutar novamente as suas palavras, as palavras de Krishna, né? Que com certeza valeram para mim, para o Leonel, para a Mari que vieram aqui. Com certeza a gente vai levar isso como um grande aprendizado e vai tentar começar a aplicar na nossa vida. Perfeito. Muito bom. Espero que possa vir mais. Né? Com certeza. Muito obrigado, tá? Hare Krishna. Achei que eles são um povo bem alegre, estão sempre dançando, cantando, pulando, sempre conversando com vocês, são muito calmos. Gostei bastante da experiência. Foi uma experiência bem diferente. Eu acho que surpreendeu a todos nós. Foi nada do que a gente esperava, nada do que eu imaginava. E com certeza eu saí de lá com uma cabeça diferente do que eu entrei. Verdade. A gente até jantou lá, pra vocês terem noção. Então, logo eu gosto de comer. Foi bem show. Mas é isso. Foi muito legal. Foi bem show. Experiência massa. nota 10.